todos. A 125ª Subseção Santana da OAB de São Paulo tem a honra de convidá-los para mais uma palestra e hoje com o tema Sociedade de Advogados e seus reflexos. E toda a diretoria executiva da Subseção Santana Isabel Zini Alves, assessora da presidência, doutora Eliane Lopes Sayeg. Deixo um forte abraço a todos. Inicialmente, quero deixar registrado a minha nota de repúdio à fala racista do vereador Camilo Cristófaro, vazada durante uma sessão da Câmara, quando disse, é coisa de preto, né? Sendo assim, fica registrado. Tá. Ó. Anunciamos o doutor Nabil Aquiran, presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Santana. Doutor Nabil, Vossa Excelência, está com a palavra. Doutor Ivonei, inicialmente quero agradecer aí pela honra, pelos trabalhos para a gente dividir. Nós temos aqui que concordo com Vossa Excelência a fazer essa nota de repúdio. Inicialmente, nós temos que agradecer aqui ao doutor Peter por essa gestão perfeita com os presidentes, com a doutor Vieira, com a doutora Riva, que fez um brilhante trabalho para que essa comissão possa ter feito com essa palavra, com essa palestra, com a doutora Sandra no Sebrae, o doutor Ivonei, a doutora Carol, a doutora Patrícia, né, que nós temos que agradecer, e a doutora Ana, pelo Sebrae, pelo apoio, pelo incentivo, e agradecer mais uma vez a doutora Sandra pela essa brilhante e por ter aceito também o nosso convite, e não posso também esquecer de tanta a importância também com a doutora Fernanda, que é membro também da Sociedade de Advogados. Obrigado pelas palavras, doutor Nabil. Agora daremos início à palestra, convidando a palestrante, doutora Sandra Fiorentini, advogada com mais... Eu vou apresentar... Atuando também como gestão de pessoas e planejamento. Doutor Ivonei? Pois não. A sua conexão está muito instável. Eu vou fazer a apresentação aqui da doutora Sandra, porque eu acho que ninguém ouviu. A minha conexão está boa? Sim. A do senhor está muito instável. Se o senhor quiser... Então, mas para nós não está, entendeu? Se o senhor quiser sair da sala e voltar, enquanto isso eu vou apresentando a doutora Sandra aqui, para a gente não demorar mais, tá bom? Tá bem. Por gentileza. Depois eu continuo pelo celular. Perfeito. Então, agora daremos início à palestra, convidando a doutora Sandra Fiorentini, advogada com 35 anos de carreira, e há 25 anos no Sebrae como consultora jurídica e de negócios, atuando também com gestão de pessoas e planejamento estratégico. A doutora Sandra é pós-graduada em Direito de Empresa pela Universidade Mackenzie, coautora do livro Planejamento Trabalhista, Contrate Certo, Reduza Custos e Evite Riscos, autora do guia Saiba Mais, Lidando com Inadimplência, entre outros títulos. Doutora Sandra, nós ficamos muito felizes aqui com a sua presença, a diretoria do OAB Santana, as comissões, é uma honra tê-la aqui conosco. E a senhora está com a palavra para dar início aí a todos esses ensinamentos que não só são sobre sociedade de advocacia e reflexo, mas, como eu disse,
ensinamentos da vida. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, doutora Rifa. Eu tenho boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, a toda a diretoria da OAB Santana, na presença na figura do presidente, doutor Peter, doutor Ivonei, doutor Nabil, doutora Riva, doutora Fernanda, que está aqui nos auxiliando, porque nós não fazemos nada sozinhos, sempre juntos somos mais fortes. Eu agradeço, é uma honra para mim, que sou do Sebrae Santana, aqui na Zona Norte, estar com esta parceria com a Subseção Santana da OAB, é uma honra, me sinto da família da OAB Santana, me sinto abraçada por todos, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, hoje, o que nós vamos falar, hein, doutores? Aqui, só para... Eu já fui apresentada devidamente, né? Aqui, não preciso falar mais, mas, assim, só para contar um pouquinho da minha história, eu sou advogada, como foi dito, há 35 anos, mas eu tive escritório durante 18 anos. Então, eu sei das dores, né, que acontecem com a gente no dia a dia, né, nós advogados. Oi, pessoal, alguém está com o microfone aberto, só peço atenção para vocês. Obrigada, tá? E é duro, né? A gente, todos os dias, a gente às vezes é sozinho no escritório, os escritórios menores, então nós não aprendemos na faculdade a ser gestores do nosso negócio. Mas eu sempre insisto, o nosso negócio tem que dar resultado, né? O nosso escritório, não importa se atuamos como autônomos ou como pessoas jurídicas, né? Então, aqui nós vamos falar hoje um pouquinho da Sociedade Individual de Advocacia e seus reflexos, ou da Sociedade de Advogados e seus reflexos. Ou seja, como que fica a vida do advogado, né? Como desculpa, quais são os reflexos quando o advogado opta por se constituir como uma pessoa jurídica, não importa se seja como uma sociedade individual de advocacia ou como uma sociedade de advogados, não importa. E aqui nós vamos falar um pouquinho disso, vamos falar também dos reflexos tributários, que isso é o maior diferencial que tem. A gente aqui mostra exemplo para vocês. Aqui já fui apresentada a todos, e aí só quero dar alguns recados. Sobre este tema de hoje, todos que participarem e assinarem a lista de presença vão receber um certificado. Esse certificado não vai ser emitido amanhã ou depois. Nós demoramos cerca de 20 dias para apresentar, para enviar para vocês os certificados. Por quê? Nós, dentro do Escritório Capital Norte, em Santana, por semana, a gente faz uma capacitação de 700 a 800 pessoas, né? E aí, nós temos que emitir isso, mas tem que colocar no sistema as listas de presença, aí o sistema roda, aí que o sistema encaminha, né, para os participantes o certificado. E como nós desenvolvemos um conteúdo específico para a nossa classe, né? Eu tenho uma honra de poder fazer isso, me sinto honrada de poder estar falando com a minha classe, a minha categoria profissional. Nós não temos assim uma trilha específica para médicos, uma trilha específica para advogados. É uma trilha mais abrangente. Então, os certificados serão emitidos como descomplique e formalização, que tem a ver com o que a gente está colocando aqui hoje, ou seja, como que o advogado se formaliza enquanto pessoa jurídica, tá? E esse tema foi desenvolvido só para nossa classe, foi feito com todo carinho para nós, em consideração a todos os advogados, a gente customizou este conteúdo especial para vocês, doutores. E aí, como que vai funcionar? Para que vocês recebam o certificado, tá? E o conteúdo em PDF, nós só teremos como enviar isso para vocês se vocês preencherem a lista de presença no formulário de presença. Por quê? A gente vai enviar o certificado para quem esteve presente e, consequentemente, nós enviamos também o material em PDF.
tá? Independente disso, a doutora Riva colocou aqui que ficará gravado, mas caso os doutores queiram um certificado ou queiram receber o material, aí a gente solicita que vocês preencham, né, a lista de presença, o formulário de presença, que também a doutora Riva pode colocar aqui no chat para que vocês acessem, tá bom? Isso aqui são os recados iniciais para vocês. Agora vamos, tá? Aqui ao tema propriamente dito. Então, quais são as formas, né, de organização jurídica para o exercício da advocacia? Então, nós podemos, né? Falo nós porque eu me incluo nisso, né? Nós podemos atuar como advocacia liberal individual, como autônomos, como a grande maioria atua como autônomo, né? Podemos também estarmos como advocacia com compartilhamento de local, de recursos, ou seja, nós seremos uma sociedade para dividir despesas, né? Água, luz, telefone, internet, aluguel, condomínio, etc. Também podemos nos constituir como sociedade de advogados, né? Que aí nós temos a sociedade simples, e temos também a Sociedade Individual de Advocacia, que eu acho que isso foi um avanço muito grande, que veio por meio da Lei 13.247 e do Provimento 170 de 2016. Isso nos trouxe uma possibilidade de atuarmos enquanto pessoas jurídicas, podemos ter uma opção tributária mais simplificada e menos onerosa, né? E melhorando o nosso exercício. E aí, por que vou me formalizar como pessoa jurídica? E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês o quanto é bom, pelo menos eu acredito nisso, estarmos como pessoa jurídica legalmente constituída. Aqui não vai no teclado, vai na mão. Então, quais são os benefícios? Primeiro, vai estar organizado, estarão organizados juridicamente. Muitos empresários, né, ainda têm o viés de que que o advogado, quando ele está constituído como pessoa jurídica, transmite uma estrutura maior de prestação de serviços, melhor, pode transmitir uma maior confiança. Então, esse é outro ponto. Também, nós temos acesso ao mercado jurídico, né? Com emissão de notas fiscais eletrônica, e também temos a possibilidade de participação em licitações. Aliás, quando a gente fala isso para os empresários, a gente nunca pode fechar portas, né? Então, nós temos várias portas. Então, um exemplo só, eu tenho uma loja, né? Então, eu posso ter uma porta física, que eu vendo, presencial, eu posso ter uma porta online, que é um e-commerce, onde eu vendo, e eu posso vender também para o governo. Da mesma forma, a advocacia. Eu presto os meus serviços para as pessoas físicas ou jurídicas que me procuram, eu posso, tanto física ou jurídica, mas eu também posso prestar serviços para o poder público. E isso é mais uma porta de venda. E existem editais de licitação. Nós temos, inclusive, no Sebrae, o portal de compras públicas. E é um portal gratuito. Até convido vocês, quando a gente tiver uma palestra de como vender para o poder público, eu gostaria depois de convidar vocês a assistirem, ou fazemos uma só para vocês, porque nesse portal ele é gratuito, e lá vocês têm acesso a todos os processos licitatórios, tá, do Brasil todo. E aí muitos de vocês podem falar, mas eu vou fazer o quê para poder público? Imaginem só, um dos grandes alavancadores da economia é o próprio poder público, porque o poder público, para exercer as suas obrigações, ele precisa contratar serviços e comprar produtos. Então, eu vou prestar serviços para o governo federal? Não necessariamente, mas imaginem, somos 27 estados e 645 municípios. E os municípios pequenos contratam serviços de advocacia para N fatores. Nem sempre há um advogado
que entende do todo da necessidade do município. Então, é mais uma forma. Então, tem colegas que já participaram de licitações e que prestam serviços para pequenos municípios, não fazendo os editais, mas prestam serviços nas ações que eventualmente o município tenha, nos contratos que o município tenha, na execução que é necessário de algum prestador de serviços que não cumpriu, na defesa ou contestação em relação a processos, a certames licitatórios. Então, é mais um canal de prestação de serviços. Só que o poder público normalmente só contrata a pessoa jurídica. Então, é mais uma chance, mais uma porta que se abre para os nossos serviços. Também, acesso aos produtos e serviços jurídicos em melhores condições, com produtos que nós sabemos no mercado que tem produtos exclusivos para a pessoa jurídica, e sempre com um custo menor. Isso já é um outro benefício. E outro fator é o tratamento favorecido, e para mim um dos principais, né? Tratamento favorecido e diferenciado na parte tributária. Então, no momento em que estamos constituídos como pessoa jurídica, a nossa tributação é bem menor. E aqui eu vou exemplificar para vocês e vou apresentar um comparativo, inclusive, para que vocês tenham uma ideia. Então, para vocês terem uma ideia, regimes tributários aplicáveis na advocacia, tá? Enquanto pessoas físicas, tá? Nós temos o imposto de renda da pessoa física, certo? E aí nós temos aqui a apuração mensal disso. Então, até 1903, essa tabela é de 2022, até 1903 não tem imposto a pagar, de 1903 a 2.826, a alíquota vai para 7,5%, de 2.826 a 3.751, de 15%, de 3.501 a 4.664, 22,5%, mesmo aplicando a tabela, a parcela a deduzir, ainda é um imposto alto, e depois, acima de 4.664, 27,5%. E aqui é quando você faz o imposto de renda normal, uma vez por ano, tudo. Mas existe também a possibilidade de se fazer o carnê-leão, tendo por base um livro caixa, isso enquanto pessoa física, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas físicas. Por quê? Eu, durante um tempo, quando eu tive escritório, eu peguei muito imposto. Pagava muito imposto. Eu falava, caramba, eu pago quase mais imposto do que eu recebo. Aí, atendendo um contador, né, que me demandou, ele falou, e eu falei, poxa, Wilson, eu pago muito imposto. Ele falou, por que você não faz o carnê-leão? E até então eu não tinha aprendido isso, né? Nem sabia. Então, no carnê-leão, você fazendo a apuração mensal por meio de livro caixa, você pode abater as despesas dedutíveis para o exercício da sua atividade, como aluguel, condomínio. Por exemplo, na época eu assinava o repertório de jurisprudência da IOB, né, que são livros técnicos, a ASP. Então, existiam folha de pagamento que eu tinha, funcionário registrado, então eu abatia do meu imposto de renda as despesas dedutíveis para o exercício da minha atividade, mas mesmo assim eu acabava entrando lá nos 27,5%. E mesmo assim, né, e eu fazia essa apuração mensal. Tá, é uma possibilidade. Então, cada um é que tem que verificar a sua. Por quê? 27,5% de imposto, venhamos e convenhamos, para mim é muito alto, né? Eu, hoje, como assalariada, não saio fora dela, né? Sou obrigada, é de livre e espontânea coação que eu pago esse imposto, mas, enfim, faz parte. Mas existe essa possibilidade. Também, né, aqui enquanto pessoas físicas. Também temos aqui, aí, se formos verificar a apuração anual, quanto que daria de imposto, né? Da mesma forma, se durante o ano eu faturei até 22.800, eu não pago imposto. Bacana, sou isento. Se foi de 22.847 a 33.900,
7,5% e aplicando-se a parcela a deduzir de 1.700. E assim sucessivamente, 33.000 a 45.000, 15%, de 45.000 a 55.000, 22,5%, e acima de 55.000, já vamos lá para os 27,5%. E lembrando, olha só com quanto que é a tabela de dedução por dependente, 2.275. Aí a gente fala, poxa, eu gasto muito mais, né, com meus filhos, mas, enfim, é o que tem aí, né, de imposto de renda. Aí eu mostrei para vocês a tabela mensal, tá? E a tabela anual. Tudo bem? Agora, como que fica, né, a minha vida se eu me constituir como pessoa jurídica? E aí, aplicáveis, né, às empresas ou até à advocacia, não importa, nós temos alguns regimes tributários. E acredito aqui que, dentre os participantes, nós devemos ter algum tributarista. Então, desculpe se eu estou ensinando o Padre Nosso para o vigário, né? Mas nem todos conhecem, e aqui a gente só vai ilustrar para vocês. Aí nós temos aqui, qual a melhor tributação para o seu negócio? Quando a gente fala negócio, a gente sabe que a advocacia, mesmo que constituída como pessoa jurídica, não é empresa. Então, mas é um negócio. E esse negócio tem que dar lucro. Esse negócio tem custos, né? E isso é importante que a gente saiba disso para tentar separar também o que é da pessoa física, o que é do negócio ou da pessoa jurídica, o que é prolabore, o que é lucro. Isso a gente pode até ter um outro tempo para discutir isso. E tem também a palestra de finanças só para advogados, que é fantástica também. Mas vamos continuando aqui. Então, nós temos alguns tipos, alguns regimes tributários. Então, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E aqui, né, eu não vou me aprofundar, até porque não é aula de tributação, mas aqui nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica. Qual é o regime melhor para o meu negócio? Então, eu tenho lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, e o que é legal, até alguns anos atrás, se não me falha a memória, até 2018, a advocacia não entrava, não tenho certeza se é 2018, mas a advocacia, atividades de cunho intelectual não entravam no Simples Nacional. E aí nós temos o lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e Simples Nacional. Mas aqui, só para... Opa, quero voltar. Aqui. Então, assim, para aqueles que não são tributaristas, não é direito tributário, aqui é só uma pincelada para que exista um entendimento uniforme, né, que eu costumo dizer, não é tema de tributação, mas só para que aqueles que não entendem de tributação, que são de outras áreas, só para ter uma visão geral. Lucro presumido, como o próprio nome diz, é uma presunção de lucro. E sobre essa presunção, eu não sei quanto é meu lucro. Então, o governo determina alguns percentuais de presunção de lucro. Então, um exemplo, atividades de indústria e comércio, posto de gasolina, a presunção de lucro da atividade de revenda de combustível é de 1,6% de lucro, bem baixinha. A presunção de lucro na indústria e no comércio, tá, é de 8%. Por que essa sistemática? Porque a indústria tem um custo em sua cadeia de insumos, de maquinário, então a margem é um pouco menor. Da mesma forma o comércio, né? Que tem que comprar a matéria, tem que comprar o produto para revender, então a margem é um pouco menor. Por isso que a presunção de lucro é de 8%. Temos também serviços em geral, né? Como serviços hospitalares, serviços mais básicos, que a presunção de lucro é de 16%. Agora, os nossos serviços, os de cunho intelectual, né? O que depende do conhecimento, a presunção de lucro é de 32%. Então, vamos lá, como que funcionaria? Eu, escritório de advocacia, no ano, vamos dar um exemplo anual, que a apuração é trimestral, mas vamos só para facilitar.
R$100 mil. E eu sou da área nós somos da área de advocacia. Então, a nossa presunção de lucro é de 32%. Então, 100 mil vezes 32%, 32 mil. Sobre esses 32 mil reais, que é a presunção de lucro, eu vou pagar 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, CSLL não, CSLL. E também e aí, por fora, ainda vou pagar o ISS. Então, vejam, tudo isso apurado sobre essa presunção de lucro, ok? Tá bom. Mas, se você sabendo quanto você recebe, você já vai ter uma noção de quanto você pagaria. Via de regra, calculando assim, grossamente, pode colocar em torno de 18% a 22% de imposto no lucro presumido, somando todos os impostos que incidem. O lucro real, né? Eu particularmente acho muito bacana o lucro real, porque ali a contabilidade é mais complexa, né? Ela é mais detalhada, e ali você tem uma visão real da empresa. Só que é diferente. No lucro real, como o próprio nome diz, lucro real, ou seja, governo, eu faturei 100 mil reais e aplicando as despesas dedutíveis, tá? Eu tive um custo de 80 mil reais. Qual é o meu lucro? 20 mil. Sobre o lucro real de 20 mil, vão incidir todos os impostos calculados também separadamente, ok? Vejam, aqui eu não estou fazendo aula de direito tributário, só indo assim por cima para vocês. E temos também, que eu vou entrar mais profundo um pouquinho, o Simples Nacional, tá? Nem vou entrar no detalhe do lucro arbitrado, mas sim, esses três são os principais. O que é o Simples Nacional? E ele é aplicável à advocacia. E ainda, nós somos privilegiados, e eu vou mostrar para vocês já por quê. A nossa categoria foi privilegiada, vou explicar por quê. Então, o Simples Nacional é o quê? Um sistema compartilhado de arrecadação de impostos. Por quê? Todas as esferas, federal, estadual e municipal, juntas fazem a arrecadação do imposto e aí fazem o compartilhamento, um pedacinho para cada um. E aí a cobrança e a fiscalização, eles são aplicáveis às micro e pequenas empresas. E nós, enquanto advogados, se estivermos legalmente constituídos, se tivermos o faturamento dentro do porte das micro e pequenas empresas, estaremos cobertos pelo Simples Nacional. E qual é o objetivo do Simples Nacional? Unificar essa complexa legislação tributária que a gente tem e evitar muitos cálculos, porque tanto no lucro real quanto no lucro presumido, todos os impostos são calculados separadamente, recolhidos separadamente, ou seja, vai ter que ter um contador, né? Aliás, assim, constituídos como pessoa jurídica, obrigatoriamente nós teremos que ter um contador, ok? Mas a contabilidade no lucro real, no lucro presumido, o contador cobra mais nos seus honorários, tendo em vista que elas são mais complexas. E eles têm um custo um pouco menor quando se trata de uma empresa optante do Simples Nacional, porque ele justamente é mais simplificado. E com uma única guia e um único cálculo, se arrecada até 8 impostos, que estão dentro do Simples Nacional. E aí, no Simples Nacional, ele está dividido por anexos. E isso propicia uma maior justiça tributária junto às micro e pequenas empresas e para o Estado. E aí, esse recolhimento, como eu falei, é recolhido por uma única guia, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples. Entretanto, para ingresso ao Simples Nacional, tem que ter algumas condições. Primeiro, estar enquadrado na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Cumprir os requisitos que a lei determina, né, estar com as atividades, não ser uma atividade bancária, etc., e também formalizar esta opção.
A opção tributária, ela é feita todo ano no mês de janeiro, de 1º a 31 de janeiro. E o que a gente orienta, né? Até serve de dica para vocês, sempre alertar os empresários. Por quê? Chega janeiro, quando vai optar lá pelo Simples, né? Confirmar sua opção, optar pelo Simples Nacional, se tiver algum débito, antes da Receita Federal deferir a sua adesão à Simples Nacional, você vai ter que regularizar essas pendências. E aí, até que vai, regulariza, até que às vezes pede parcelamento, pumba, passou dia 31 de janeiro, acabou. Vai amargar o ano inteiro no regime tributário de lucro real, lucro presumido. Não tem jeito. Então, o que a gente sempre orienta? Um pouco, quando chega outubro, novembro, peça para o contador para ele levantar se você tem algum débito, já faz o parcelamento, para quando chegar em janeiro, você já está certinho, já optar pelo Simples Nacional. Mas seguindo aqui. Então, nós temos, né, a Lei Complementar 126, que é o estatuto, é considerado o estatuto da micro e pequena empresa, e ele criou, né, ela criou o Simples Nacional nesse regime tributário. E dentro da Lei Complementar 123 tem a definição do que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte, definiu o microempreendedor individual e assim sucessivamente. Então, de acordo com a Lei Complementar 123, é considerado microempreendedor individual, que não é da nossa área, certo? Porque ele não pode ter atividade de cunho intelectual, aquele que tem um faturamento de até 81 mil reais ano. E eu, particularmente, acho que essa legislação que criou o MEI foi uma das legislações mais sociais que nós tivemos, porque nós tínhamos, até 2006, 19 milhões de pessoas que trabalhavam por conta própria e que não tinham cobertura previdenciária. E com a criação, né, a definição do que é um microempreendedor individual, essas 19 milhões de pessoas tiveram a possibilidade de se formalizar como microempresa, né, como microempresa assim definida em lei, microempreendedor individual, a opção pelo Simples Nacional em valores fixos, né, que paga fixo R$ 60,60 para feitos de previdência social, R$ 1 de ICMS se for comércio e R$ 5 de serviço. É uma lei social. E aí esse microempreendedor individual, que era o antigo informal, ele passa a ter direitos aos benefícios previdenciários, pode comprovar renda, etc. Então, acho que é uma lei muito social. Para vocês terem uma ideia, de 2006 para cá, nós temos mais de quase 14 milhões de microempreendedores individuais. Então, vejam como essa lei foi importante para dar um teto, para dar direito à aposentadoria, para dar credibilidade, acesso ao crédito, né? E estar no mercado. E no mercado de trabalho, eu posso não ter emprego CLT, mas eu posso ser um empreendedor individual. Então, aqui, voltando ao foco, né? Microempresa é aquela considerada que fatura até R$ 360 mil ano. Em média, dá R$ 30 mil mês. Então, se a gente for verificar, a Jovem Advocacia e muitos escritórios não têm esse faturamento. Faturam lá 10, 15, 20 mil reais por mês, 30 mil reais. Então, a grande maioria dos escritórios de advocacia, se constituídos como pessoa jurídica, estariam enquadrados aí como uma microempresa, tendo em vista o seu faturamento bruto anual. A empresa de pequeno porte é aquela que fatura de R$ 360 mil a R$ 4 milhões e 800 mil. E aí poderão optar pelo Simples Nacional. Aqui, só para elencar para vocês, porque nós também somos prestadores de serviços, que existe um faturamento aqui total, bruto, para a exclusão do Simples, que é 4 milhões e 800. Entretanto, né, porque nós temos o sublimite de 3 milhões e 600, que eu vou explicar o que significa isso. Por quê? Nós, na União, nós temos estados ricos e estados mais pobres. O que é estado rico e estado pobre? Por exemplo, São Paulo é um estado rico. A nossa arrecadação em impostos equivale a 31% do PIB.
Então, nós somos considerados um estado rico. E aqui em São Paulo, uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 é considerada uma empresa de pequeno porte, porque as médias faturam muito mais do que isso. Entretanto, se a gente for observar Rondônia, né? Rondônia é considerado um estado pobre. Pobre, assim, que tem baixa arrecadação. Tanto é que a arrecadação do estado de Rondônia inteiro equivale a 0,5% do PIB. E aí, se lá em Rondônia ficasse o teto, né, para opção do Simples, em 4 milhões e 800, ia cair a arrecadação do estado. Porque ali, uma empresa que tem um faturamento de 4 milhões e 800, a gente brinca, parece quase que uma multinacional lá. Então, o que o governo federal fez? Estabeleceu o sublimite do Simples. Então, pode ficar no Simples Nacional quem faturar até 4 milhões e 800 mil. Perfeito? Sim. Mas tem um corte que as empresas que faturarem de 3 milhões e 600 mil a 4 milhões e 800, elas vão recolher fora da cesta básica do Simples o ICMS e o ISS. Então, vamos lá, vamos supor que uma sociedade de advogados seja optante do Simples e ela tenha um faturamento acima de 3 milhões e 600 mil. Então, ela vai recolher 7 impostos dentro da cesta do Simples e o ISS, que é Imposto sobre Serviços, fora da cesta do Simples. Então, vai recolher a parte. Então, veja, se a gente fizer a conta, 4 milhões e 800 dividido por 12, dá 400 mil por mês. Então, um escritório de advocacia que fature 350 mil, 380, 400 mil reais mês, ele vai recolher todos os impostos dentro do Simples, exceto o ISS, que aí ele vai recolher a parte de acordo com a alíquota do ISS do município. Aqui em São Paulo, 5%. Então, seria 5% de 400 mil, ok? Então, só para esclarecer vocês. Continuando aqui no Simples, né? Dentro do Simples Nacional, que é aplicável à advocacia, nós temos a arrecadação de até 8 impostos. Então, nós temos imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, imposto sobre produtos industrializados, PIS, COFINS e contribuição previdenciária patronal. Estes são os impostos federais. Temos um imposto estadual, que não incide na advocacia, né, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte, e temos o imposto sobre serviços, que é um imposto municipal, que isso incide na nossa atividade. Então, essa é a cesta básica do Simples Nacional, que eu costumo dizer, né? São até 8 impostos, sendo 6 federais, um estadual e um municipal. E aí, no Simples Nacional, ele é dividido, até para que exista uma maior justiça tributária, ele é dividido em até 6 faixas de faturamento. Então, e em 5 anexos. Significa dizer o quê? Tem um anexo só para comércio, um anexo só para indústria, um anexo 3, que é para bens de locação de bens móveis e prestação de serviços mais básicos. Temos o anexo 4, que é para serviços, né, de construção civil, desenvolvimento de software e de advocacia. Então, a nossa atividade está no anexo 4º do Simples Nacional, e temos o anexo 5º, que é só para atividades de cunho intelectual. E aí vocês lembram que eu falei que nós tivemos sorte em relação ao Simples Nacional? Porque o anexo 5º, dentro do Simples Nacional, é o mais caro. Para vocês terem uma ideia, a primeira alíquota do anexo 5º, que é prestação de serviços de cunho intelectual, é de 15,5%. Mas nós não estamos no anexo 5º, nós estamos no anexo 4º. O que é a diferença do anexo 4º? Nós pagamos a primeira faixa de faturamento no anexo 4º, a alíquota é de 4,5%. Olha que maravilha! E nós
A nossa atividade está enquadrada no anexo 4º, tá bom? E aí, existem nesses anexos alíquotas, tá? Nominativas, e ela é progressiva, né? Então, ou seja, quem fatura menos, paga menos, quem fatura mais, paga mais. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, para que vocês entendam melhor isso. Então, vamos lá. Eu não vou mostrar aqui para vocês anexo 1, 2, 3, nem o 5º, porque eu vou focar só no que nós fazemos, tá? Então, serviços de advocacia está incluso no anexo 4º do Simples Nacional. E as faixas, lembram que eu falei que são até 6 faixas de faturamento? Nessas 6 faixas de faturamento, ela vai, a primeira faixa, até 180 mil, alíquota nominativa de 4,5%. De 180.001 a 360 mil, alíquota nominativa 9%. E aí passa a existir as parcelas a deduzir, como existe no imposto de renda da pessoa física. Isso propicia uma redução. E assim sucessivamente até 4.800.000, sendo que no anexo 4º começa com 4,5% a alíquota nominativa e vai até 33%. Dentro da alíquota nominativa, tem um pedacinho para cada imposto. Lembra que eu falei que é uma forma compartilhada de arrecadação de impostos? Ou seja, todas as esferas, federal, estadual e municipal, numa única guia arrecadam seus impostos e dividem entre si de acordo com os impostos, com a tributação. Então, vejam, desses 4,5%, 18,8% é para o imposto de renda da pessoa jurídica, 15,20% é contribuição social sobre o lucro líquido, 17% sobre COFINS, PIS 3,8% e ISS 44,5%, ou seja, 44,5% de 4,5%. Então, o Simples Nacional é bom. Por quê? Porque, poxa vida, né? Eu pago bem menos ISS, se for constituído como pessoa jurídica. Por quê? No município de São Paulo, exclusivamente, o profissional autônomo não paga ISS, mas nos outros municípios tem que ser visto isso. Mas, enfim, estando constituído como pessoa jurídica, nós podemos optar pelo Simples e estar aqui. Então, dependendo da sua faixa de faturamento, você vai verificar em que alíquota nominativa você está. Mas, é aplicação direta da alíquota nominativa no meu faturamento? Não. Existe uma fórmula, deixa eu voltar. Existe uma fórmula, né? Que aí eu não entrei aqui no caso, mas é uma fórmula que se aplica. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, a receita bruta total dos últimos 12 meses, não é do exercício de janeiro a dezembro, dos últimos 12 meses, certo? Aí eu vou pegar, aplicar a alíquota nominativa, se tiver parcela a deduzir, aplicar a parcela a deduzir e depois dividir pelo meu faturamento bruto dos últimos 12 meses. Provavelmente, a alíquota diminui. Para vocês terem uma ideia, se estiver aqui na faixa de 180.001 a 360 mil, eu vou ter uma alíquota efetiva para ser paga de em torno de 6,5% a 7%. Então, ela reduz bastante. Mas vamos supor que é 4,5% que eu estou aqui nessa primeira faixa. Essa primeira faixa equivale a uma média mensal de R$15.000 mês. Então, estaria aqui nessa faixa. E aí, eu fiz aqui uma simulação, tá? Para vocês. Autônomo versus uma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Quanto que pagaria de imposto? Né? Então, eu tenho lá, vamos supor, a renda mensal de R$15.000. Se eu estiver, né, como uma sociedade pluripessoal ou unipessoal, eu aqui, como pessoa física, eu vou pagar 27,5%, que daria 3.298. Aqui, eu estou colocando sem aplicar, né? Eu tenho dependente, sem aplicar, tem escola, etc. Se fosse assim, grosso, seco, eu iria pagar 3.298 de imposto, isso fazendo uma apuração mensal. Como uma empresa constituída, optante do Simples Nacional, aplicando sobre os 15 mil,
mensal, eu vou ter, aplicando 4,5%, eu vou ter R$ 675. Olha a diferença mensal de R$ 3.298 a R$ 675. Ou seja, uma economia anual, tá? Uma economia anual, não, mensal, de 2.623. Então, é para se pensar, é para fazer conta. Doutora Aí, Sandra, oi, pode perguntar à vontade. Nós temos uma pergunta aqui no chat da doutora Daniela. O advogado pode ser MEI? Pois procurei ver e me disseram que não. Isso. Então, o microempreendedor individual, ele... Opa, deixa eu voltar aqui. O microempreendedor individual, ele é uma atividade muito restritiva. Ele pode ter um faturamento de até R$ 81 mil ano. E as atividades permitidas, tá? Ao MEI, ela está na resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Entretanto, para o MEI, não é admitido atividades de cunho intelectual. Então, o MEI é ocupação, então é pedreiro, é manicure, é cabeleireira, é costureira, é doceira, é boleira, é fabricante, é comerciante, mas não admite atividades de cunho intelectual. Então, nós, advogados, no exercício de atividades de cunho intelectual, não podemos nos constituir como microempreendedor individual. Tudo bem? Respondido, doutora Fernanda? Sim, ela entendeu e agradeceu. Entendi, obrigada. A resposta da doutora Daniela. Perfeito, perfeito. Estamos aqui, voltando. Aqui eu fiz para vocês, tá? Um comparativo. Só para vocês terem uma ideia, um comparativo anual, né? Isso é importante para vocês terem essa noção. Então, eu fiz aqui uma sociedade de advogados, né? Uma sociedade plural de advogados ou uma sociedade individual de advogados, optando pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Fiz só essa comparação aqui, que é o mais comum entre a nossa categoria. Então, no Simples Nacional, tem aqui as faixas de faturamento, ok? E as alíquotas do Simples Nacional, tá? E o valor do imposto devido. Só que isso aqui, nós estamos falando de faturamento anual, tá, pessoal? E aqui tem o percentual, tá, de imposto total no lucro presumido. Então, veja, olha, só na primeira faixa, né, até R$ 180 mil, como opção no Simples Nacional, a tributação seria de 4,5%, né, que daria ao ano R$ 8.100. Agora, se estiver no lucro presumido, daria 11,33%, ou seja, quase que 3 vezes mais, e daria um imposto devido de R$ 20.394. Então, vejam, o total do imposto anual, tá? Aqui, no Simples Nacional, dá R$ 8.100 ao ano. Gente, é muito pouco. Uma média mensal de 675. Em contrapartida, no lucro presumido, o imposto anual é de R$ 20 mil, para quem tem um faturamento, tá? 180 mil. É muito imposto. É muito imposto. Então, vejam, aqui o Simples Nacional, até por conta, por simulação, já se demonstra a melhor opção. E aí, no site da OAB São Paulo, todas as informações, modelo e passo a passo para a Constituição. E está muito, gente, está muito didático. Então, nós temos a primeira etapa, né, para abrir, para se constituir como uma sociedade de advogados ou como uma sociedade individual de advocacia. Então, primeiro tem que ter o quê? O Via Rápida, que é que está aberto aqui junto, está no site, o acesso do Redecim, que foi uma rede para simplificação de abertura de empresa, né? Isso foi uma luta até que o Sebrae teve para simplificar a abertura de empresa. E
lá existe a necessidade, tá, de fazer uma análise prévia. Então, você entra lá, você vai preencher, tem um tutorial, tem tudo, aonde você vai colocar o quê? Você vai colocar o nome societário pretendido, o estabelecimento para o exercício da atividade econômica e vai verificar a viabilidade. Por que tem isso? Porque tem que verificar a viabilidade do local, se a lei de zoneamento permite, né? Se o tipo de atividade permite. Então, primeiro, tem que ter essa análise de viabilidade. Na segunda etapa, existe o quê? Vocês vão entrar aqui, já passou da primeira, já tem a análise de viabilidade, é viável, pode ser onde você quer se instalar, aí vem para a próxima parte. Após o deferimento da viabilidade, você vai para a etapa, tá, do documento básico de entrada, o DBE. E aí, pelo coletor nacional da Receita Federal, você vai criar a sua DBE, ou seja, você vai preencher o documento básico para a entrada. Então, gente, dá para fazer isso sozinho. Não, lógico, se puder contratar um advogado, beleza, mas se não puder, dá para fazer. Está bem digeridozinho. Depois, na terceira etapa, tá? Você vai requerer o pedido, né, o deferimento do documento básico, preenchido já esse formulário dentro do Redecim, né, que é nacional, vai pedir a viabilidade e vai pedir o quê? A aprovação, né, o requerimento de registro do contrato social e opção de formulário junto à OAB, da sua atividade de empresa jurídica, né, de empresa de advocacia. Passou essas 3 etapas aqui, aí lá vocês vão ter, se eu vou fazer uma sociedade de advogados, tem modelo de requerimento, da ficha cadastral, modelo do contrato, modelo de alteração e transformação da sociedade pluripessoal para a sociedade unipessoal, do ato constitutivo, tem modelo padrão, extinção, ou seja, tem todos os modelos disponíveis aqui. E aí, instruções. Doutora Sandra. Oi, pode perguntar. Temos mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo, ele está dizendo, boa noite, todo esse material será disponibilizado? Isso, doutor, se o senhor preencher, até eu peço para a doutora Riva, se ela puder colocar aqui no chat o link do formulário de presença, nós enviamos sim para o doutor, como também quem preencheu o formulário vai receber o certificado e vai receber o material em PDF. Tudo bem? Doutora Riva, a senhora consegue divulgar aqui no chat o link do formulário? A doutora Riva, ela já disponibilizou. Perfeito. Então, pessoal, é só preencher o formulário de presença, que aí nós, além dos certificados de participação nesta live, vocês vão receber o material em PDF, tá? Aqui, instruções da Constituição, né? Da Sociedade Individual de Advocacia, com base na Lei 13.247. 2 vias do requerimento assinado pelo sócio, né? Pelo advogado, conforme o modelo que está lá no site da OAB São Paulo. 4 vias do instrumento do contrato ou do termo do requerimento, né? Da empresa individual, da sociedade individual, rubricado e assinado pelo sócio, não sendo necessário reconhecimento de firma. Razão social deve preencher os requisitos da 13.247. Então, para a sociedade individual de advocacia, então, nós temos que atuar em nome próprio. Então, podemos ter o nosso sobrenome, mas tem que ser o nosso nome, como sociedade individual de advocacia, tem que ter esse termo também. É só dar uma olhadinha na Lei 13.247, ela é curtinha, que ela tem até os requisitos da razão social, inclusive. Declaração de inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o sócio, isso é obrigatório em qualquer constituição. Então, se qualquer empresário
tá? Não estou dizendo advogado. Qualquer empresário que for se constituir como pessoa jurídica tem que ter uma declaração de inexistência de impedimento, ou seja, que não faliu nos últimos 5 anos, que não responde processo criminal e assim sucessivamente. Caso não conste do instrumento de contrato social, que pode já ter uma cláusula constando, né, a declaração de inexistência de impedimento ou incompatibilidade. Ficha cadastral devidamente preenchida, instrumento em papel normal, A4, com margem de 4 centímetros à esquerda, sócio deverá estar adimplente, ou seja, para requerer o registro da Sociedade Individual de Advogados, tem que estar adimplente, aliás, não só para isso, né? Até para o exercício da advocacia, que nossa OAB esteja, que a nossa anuidade, né, esteja adimplente, esteja aqui. E no ato do protocolo deverá ser recolhida uma taxa cabível que vocês encontram lá no próprio site da OAB. Então, não é coisa do outro mundo, dá para fazer, e vocês vão ter que fazer o quê? O que eu explico aqui? Fazer uma análise. Quanto que eu pago de imposto de renda da pessoa física? Eu faço carnê-leão, quanto que eu pago de imposto? Quanto que eu tenho de despesas a deduzir? E aí pensar, né, se vale a pena. Aí muitos já perguntaram assim, poxa, mas se eu tiver constituído, eu vou ter que ter um contador? Ah, vai. Isso vai ser seu custo fixo mensal. Tem que ter um contador. E aí você vai verificar, né? Existem contabilidades online, que o custo é menor, depende também, né? Se você tem funcionários, se não tem. Então, aqui vai depender da sua necessidade, né? Da sua disponibilidade, mas você vai pesar. Poxa, mesmo eu pagando honorários de contador, né? E tem muitas contabilidades online, que o custo é bem baixo, quanto que eu pago de imposto da pessoa física? Então, vai pesar, né? O quanto que eu economizo tendo uma empresa constituída, né? Um CNPJ constituído. E aí, para a constituição da sociedade individual de advocacia, entre aqui nesse endereço ou pegue aqui pelo QR Code, que vocês vão ter todo o acesso de tudo que eu mostrei aqui para vocês. Está bem didático, bem mastigadinho, tá? Não é coisa do outro mundo, não. É bem legal. E vale até como aprendizado, né? E aí, como o doutor perguntou, tem tanto o certificado quanto o conteúdo em PDF, nós só poderemos enviar para os participantes que estiverem presentes e que preencherem a lista do formulário de presença, conforme está aqui na tela, ou se vocês pegarem aqui no chat. Tá? E aí, se tiverem mais perguntas, né? Já eu aqui estou terminando o meu conteúdo, e aqui eu estou à disposição para vocês, para abrirmos para perguntas, né? Então, eu quero agradecer, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, né? Espero que tenham gostado. A opinião de vocês, para nós, também é muito importante e poderá ser registrada sugestão, elogio, reclamação no nossa ouvidoria, que pode ser ou pelo endereço que está aqui no link, ou pelo 0800 570 0800. E aí podemos abrir para perguntas, se tiverem mais algumas. Doutora Sandra, Oi, eu pois não. posso, na verdade, só fazer um complemento, na verdade. Não, perfeito, doutor Nabil. Isso é o eterno aprendizado mesmo, a doutora, né? Como nós falamos no início do bate-papo, antes de iniciar aqui a palestra. A parte boa também da sociedade de advogados, como pela a unipessoal, a vantagem é que se pague uma única anuidade. Antigamente se pagavam duas, Isso. pela sociedade e como advogado. E hoje se paga apenas uma só. Então, não tem desculpa, né, doutor, para se formalizar como pessoa jurídica. Né? Exato, lógico, aqui exato. Ninguém quer induzir ninguém, doutor. Mas, assim, cada um vai ver quanto que eu recebo, quanto que eu pago de imposto, né? E o legal Exato. a gente sabe, né, que também muita gente às vezes não declara tudo, não emite nota de tudo, mas o fisco sabe tudo que a gente faz, né? Eu costumo dizer, o fisco sabe, ele tem 5 anos para dizer que a gente deve,
né? E aí, aquela coisa, tô aqui em 2022. Aí ele vem lá com uma coisinha que você fez lá em 2018. Falei, ei, lasqueira, né? Falou, pô, já tinha esquecido, não sei nem o que eu comi ontem, o que eu fiz lá em 2018 que agora quer me cobrar? É isso que acontece, né? E a gente orienta o nosso Exato. cliente também. Então, e o fisco sabe o que a gente passa no cartão, a nossa movimentação bancária, a nossa aquisição de bens, e ele sabe quanto que a gente fatura, né? Basta olhar a nossa movimentação bancária que ele sabe, né? A menos que a gente tenha mais de uma fonte de renda, né? Exato, exato. A doutora Fernanda, sabe, eu acho que o doutor Pedro, acho que fez um comentário que é de grande importância, né, o doutor Pedro, que é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Santana. Salvo engano, se caso eu tiver equivocado, eu peço excusas e as minhas desculpas. Se caso eu errei o doutor Pedro. Se eu acertei, eu agradeço. O doutor Pedro está dizendo aqui, perfeita explanação, doutor Marcelo Angeli, pela Unipessoal, como é a contratação de advogados? Podem participar como associados? Pergunta do doutor Marcelo. Então, aí, você, como eu entendo, tá? Que como unipessoal não dá para você ter advogados associados, porque o próprio nome diz, uma pessoa, né? Então, não entendo que dê para participar como unipessoal. Mas, se você estiver crescendo e precisa de mais mão de obra, e precisa de mais... Vamos transformar. Tem até modelo como transformar de sociedade pluri, né, a unipessoal. E inverte, dá para fazer. E aí, vamos crescer, vamos buscar parceria. Mesmo devagar no quesito contas, ficou muito bem claro. Olha, contas, pelo menos para mim, tá, gente? Eu fiz jornalismo e direito, porque eu não suporto números, mas os números me perseguem, né? Então, minha filha faz direito também, ela fala, mãe, eu também odeio números. Eu falei, filha, mas não tem jeito, os números nos perseguem. Sandra. Oi. Desculpa, doutora Nabil. Imagina. Não, imagina. A doutora tem a palavra. Parabéns aí pela apresentação. Deixa eu só fazer também uma colaboração aí com uma informação. Perfeito. Que eu vivi essa questão prática. Eu acho que é interessante a gente também abordar a questão do prazo, né? Porque, no meu caso, quando fui abrir uma unipessoal, passou o prazo e aí teve que ficar com a questão do lucro presumido para o Simples Nacional. Então, essa questão é muito importante, porque o contador tem que ficar muito atento a esse prazo. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Por isso que... Mas isso, assim, não é só na advocacia, não. Os empresários, em geral, não têm essa noção, né? E até para vocês que tiverem empresários como clientes, falam, olha, pessoal, agora nós estamos começando dezembro, novembro, chega para o seu contador e fala, levanta se eu estou devendo algum imposto, se tem alguma pendência. Por quê? A janela para optar para o regime tributário é no mês de janeiro, de 1º a 31. Passou dia 31, você cai no lucro presumido. E o lucro presumido, a carga tributária é bem maior, pode chegar a 20%, 22%. Diferente do Simples Nacional, se tiver na primeira faixa, ou mesmo na segunda, que é 4,5% ou 7%, que é bem menor, né? Então, atenção a isso, sempre solicitar o contador para ver, e é isso. Se o contador também não te avisou, pensa bem se vale a pena ficar com o mesmo contador, né? Porque a gente tem... Por exemplo, eu não sou contadora. Se o contador não me falar, como é que eu vou saber? Né? Hoje eu sei, porque estou no Sebrae, eu vivo isso de manhã, à tarde e à noite, mas tem sim que orientar o empresário e vocês também têm que estar atentos. Vou me constituir?
Às vezes, pode passar que chegou uma guia do DAS e você, sem querer, esqueceu. Passou o mês com tantas coisas que a gente tem, passou. E, geralmente, a vida do advogado solitário, né, o individual, o advogado, ele, como eu falo, né, lava, passa e cozinha, né? Ou então, no mundo dos homens, ou seja, ele chuta a bola, corre para defender, ainda é o gandula que vai pegar a bola. Então, às vezes passa. E aí chegou lá, chegou janeiro, vai optar, aí vem lá a opção, a Receita fala, olha, indeferido, tem pendência, aí até que o contador acha pendência, até que você vai ver se pagou, se não pagou, pá, passou, dia 31, acabou. Então, atenção, para quem aqui do grupo, né, quem está aqui participando e já está constituído como pessoa jurídica, tá? Justamente é já ficar atento. Quem já é pessoa jurídica, para a renovação, para você fazer a opção para o Simples Nacional, é só janeiro. Então, já levanta para o seu contador, dá uma olhadinha, vê se eu estou devendo alguma coisa, se não estou, se tiver, vamos ver o que é, parcelo, faz o que tem que fazer, mas tem que estar em dia para janeiro fazer essa opção. Muito boa colocação, doutora Riva, que isso pode acontecer sim. Todo ano, né, doutora, tem que fazer essa renovação? Todo ano, não é eterno, todo ano. Perfeito. Até E que ainda, dia, doutora, que a senhora falou? É de 1º de janeiro a 31 de janeiro. E assim, eu posso chegar a fazer, o contador pode fazer a opção dia 20 de janeiro, ok. Aí veio o indeferimento que tem restrição, né? Até que o contador fala para você... Não dá tempo de regularizar, né? Não. Imagina, o contador tem que fazer isso com todas as empresas que ele assessora. E todo mundo vai no site da Receita. Às vezes demora um pouquinho a Receita falar. Aí, quando ela fala, não deu tempo de você procurar, passou. Inclusive, aqui, ó, o Messias Então, o melhor Moraes... caminho, viu, doutora? Desculpa, doutora Sandra, a senhora já vai responder para o doutor Messias. O melhor caminho, então, é 1º de janeiro, já pôr um alerta aqui, já perguntar para o contador. Não, eu já faria agora. Eu já faria agora, no mês de já dezembro. Indicar, já falo, agora. Olha, dá para você levantar se eu tenho alguma pendência Perfeito. do Simples Nacional, ou mesmo, que não sei, se eu estou no lucro presumido, vê se eu tenho alguma pendência tributária, ou no Simples, ou no lucro presumido. Ele fala, tem. Aí você fala, caramba, pode acontecer, já tive vários clientes que esqueceram de pagar. Claro. E aí, na cabeça do empresário, não, paguei tudo, mas esqueceu um mês. Aí, pronto, até descobrir, já passou. Então, já pede agora, se tiver alguma coisa, poxa, olha, ficou ali 2 meses sem pagar, caramba, mas agora eu não estou com numerário. Opa, peraí, então divide isso aí em 2, 3 vezes para mim, e aí já faz opção, já regularizou e já optei para o Simples Nacional novamente. É isso. Obrigada, doutora. Tá bom. Aqui também o doutor Messias pergunta, inclusive agora temos também um e-social para declarar pagamentos referentes aos processos trabalhistas. Com certeza, doutor. Com certeza. Então, isso faz parte, né? E aí, assim, no sistema do e-social, né, ele não é tão amigável, tá? Eu já entrei no e-social, e ele não é tão amigável. Então, às vezes, você ter até um suporte de um contador ajuda até nisso, doutor Messias. Isso está perfeito. Haja burocracia, né? Muito. Bom, eu estou assim, e os jovens advogados, né, aqui, se tem presentes aqui, o que é legal para eles, a tecnologia é muito mais fácil do que para mim, que sou mais velhinha, né? Eu sou da época da datilografia, do mimeógrafo, do estêncil. E eu ia para o fórum, eu ia com aquelas fichinhas recortado diário oficial, fazer andamento de processo, né? Era aquelas fichinhas ali. Aí, às vezes, o processo demorava tanto que você tinha que pôr durex do lado, porque rasgava até de tanto usar, e era grossa, né? E esse era o meu dia a dia. Eu falo hoje para minha filha que advogado está maravilhoso, né? Por quê? Você vê tudo, você protocola online.
Gente, meu escritório é perto do Fórum Jabaquara, mas às vezes a gente atrasado, dava problema no negócio, então eu saía 6h30 para protocolar 7. Eu ia a pé, eu ia que nem uma louca, descendo a ladeira da Afonso Celso, ia pá, vamos lá, e protocolava, voltava a morte. Hoje acabou isso, você protocola online. Só que aí a minha... Quando o sistema funciona, né, doutora? Também tem isso, né? Também tem isso. Por isso que não dá para deixar para a última hora, né? Mas É a gente verdade. sabe como nós somos, né? A gente sabe. Então, mas hoje, assim, você consegue tirar cópia, você vê, você tem acesso às peças do processo, você não precisa ir no fórum. É assim, Sim. né? Eu tiro foto com celular, não preciso mais tirar xerox de nada. Eu falei, pelo amor de Deus, eu acho assim que... E sem contar, né, que antes eu ia na biblioteca do fórum, não sei se tem alguém aqui que fazia isso, para ver a Lex, para fazer pesquisa, e ela ainda copiava, né? Copiava. Hoje não, você tem o Google. Então, tem vários sites, né? Tem sites que te ajudam, tudo. Então, Isso é lógico, tem verdade. mais concorrência também, né? Mas, enfim, estamos aí. Exato. Doutora Sandra, é Oi. uma inclusão também, aqui no bate-papo, e isso faz da época das filas, né, onde que a advocacia se fazia no balcão do fórum, né? Isso! Que as manifestações era a mão praticamente ali para fazer no verso das petições, e o despachos do juiz era o seu cluso. Isso, aqui praticamente. a Roberta, aí sou novinha, bem analógica, era do fax. Nossa, eu tinha fax. Opa, época do mimeógrafo. Pode falar. É verdade. E uma coisa que é importante com relação da construção da sociedade é que seja sociedade de advogados ou da unipessoal, uma coisa que os advogados precisam tomar muito cuidado é com a questão do contrato social, né? Sim. Por mais que seja pela unipessoal ou pela sociedade de advogados. Que nessas questões onde pode ter vários reflexos, onde se fala pelos os honorários advocatícios, pelos honorários sucumbenciais, pelas sucessões dos advogados, entrada de novos advogados, saídas de novos advogados, e até mesmo, doutora, e até mesmo na unipessoal, pode sim, doutora, eu só vou confirmar isso, mas na unipessoal pode ter mais de um advogado, sim. Isso perfeito. ele como membro. Então, tá? Eu vou confirmar pode confirmar. E aí compartilha até comigo, doutor. Compartilha até comigo, porque eu coloquei, se é unipessoal, aí eu fui por essa lógica. Mas também não fui lá procurar. Ele entra como membro. Certo. Sim, mas como ele membro. entra como membro. Isso. Ele não entra como associado. Essa é a grande aí verdade. É diferente. Perfeito. Isso. E mesmo assim, esses reflexos com relação dos honorários, a entrada e saída desses colegas, isso tudo precisa estar no contrato social. Muito bem desenhado, né? É o que eu coloco, muito bem desenhado isso para não gerar problemas depois, né? Perfeito. Que é combinado no início, não sai caro no final. Sim, é o que eu falo. Que está combinado e não sai caro para ninguém. Exatamente. É porque nós temos por osmose na questão, os clientes pagarem para a gente fazer um bom contrato social. E quando chega na nossa vez... Em casa diz ferreiro, o espeto é de pau, né? Isso Exato. mesmo. E aí, quando o advogado vai fazer essas questões, ele precisa tomar muito cuidado mesmo com essas questões. É claro que qualquer colega que precise, a Comissão de Sociedade de Advogados, eu tenho certeza também que show! Estamos à disposição no que precisarem. Pode entrar em contato conosco, que é para a gente poder até mesmo auxiliar questões mesmo do contrato social. Perfeito, desde o início até as dicas mesmo, até mesmo para não ter nenhum problema. Perfeito, doutor. Nossa, até descompartilhei que já acabou aqui, né?
o que eu ia apresentar, mas, assim, fantástico. É isso. E, doutor, assim, eu não entrei nessa seara, né? Foi mais na seara, mais, assim, da tributação exclusivamente, que eu acho que... assim, tudo que a gente está colocando aqui hoje é de suma importância, né? Para quem pretende, né? Para os jovens advogados, para aqueles que são advogados autônomos, né? Para abrir a mente, olha, de que forma mais eu posso atuar? Que forma é mais adequada ao meu perfil, ao meu faturamento, às minhas características, né? Então, desde a sociedade de advogados, sociedade unipessoal, e ali com todas as cautelas nos contratos sociais, e assim sucessivamente, para que a gente possa atuar. E a gente tem que parar com esse negócio, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Temos que parar com isso. Isso é verdade. Isso é verdade, viu, doutora? Doutor Nabil, se Oi. você me permite, por gentileza, o doutor poderia fazer aí uma divulgação dos próximos eventos da comissão? Isso. Claro, já convidar claro. a doutora Sandra também? Exato. E eu estou vendo aqui também que tem também presidente de outras comissões, estou vendo aqui a doutora Tati. Sim. Isso, exato. Tem outros colegas aqui também que são presidentes de comissões. Inicialmente, nós temos que agradecer, né, a doutora Sandra. Eu é que agradeço. Na verdade, não é uma palestra, é um ensinamento, é uma aula que a gente guarda aí praticamente ad eterno. Então, gratidão pelo carinho, por ter agradeço. aceito, pelo convite. Dia 7 de dezembro, nós teremos a palestra entre Sociedade de Advogados e Sucessões, é onde que tem os seus reflexos. Não, desculpa, dia 7 de dezembro é Sociedade de Advogados e a questão da inviolabilidade do escritório de advocacia. Isso é uma questão muito séria. Muito Isso, séria exato. mesmo. E vai ser uma palestra também tão gratificante quanto essa. Nós teremos Acredito, eu tenho certeza. Nós teremos a participação das comissões Jovem Advocacia, da Comissão de Direito Penal, e nós teremos também a participação da Comissão de Prerrogativas, né? Então, ou seja, vai ser um assunto bem bacana. E dia 8, aí sim, será a Comissão de Direito de Família e Sucessões, Sociedade de Advogados e suas sucessões. Às vezes, isso acontece, né? São ciclos da vida que, às vezes, as pessoas nossos colegas cumprem o seu ciclo aqui na Terra e aí vão para o plano superior. E aí, com isso, nós temos que compartilhar essas questões do direito de sucessões dentro do escritório de advocacia, né? Dentro da sociedade, na verdade, sendo unipessoal ou sociedade. Sim. De fato mesmo. E eu acho importante isso, né? Porque tem que ficar claro, né? Como que fica a situação, principalmente quando você é unipessoal, porque quando você tem sociedade, o sócio, né? Pensando não só no patrimônio, né, como fica a família, mas são clientes que ficam o andamento dos processos, né? Quando é uma sociedade unipessoal, como fica essa situação, né? O andamento desses processos, quem assume essa carteira. Então, isso tem que ficar muito claro para que não tenha problemas, né? Até não gere problemas e consequências para os clientes. É de suma importância. Parabéns, principalmente. Na verdade... E no dia 8, qual que é o tema, doutor? Sociedade de Advogados e o Direito de Sucessões. Perfeito. Que é o direito de família, a Comissão de Família e Sucessões. Perfeito. Muito interessante. Nossa, muito aprendizado, hein? Muito aprendizado. Sim. E nós temos que agradecer inicialmente, a todos os presidentes de comissão de direito da Comissão de Prerrogativa, de Direito Penal,
da Jovem Advocacia, da Sucessões e Direito de Família. Eu falo a comissão em si, e não somente o nome do presidente, porque todos os membros das comissões, então a comissão ela é importante, porque existem os seus membros, né? Então, por isso que eu falo nessa questão, que é um eterno aprendizado do Dr. Peter, né, doutora Riva, onde ele fala que todos os representantes da diretoria são co-presidentes. Então, ele não fala que ele é o presidente da OAB Santana, onde que ele fala que todos são co-presidentes. E isso eu até brinco com a doutora Fernanda, ela fala, eu não quero essa bucha para mim, não. Mas eu sou dos bastidores. Isso eu já brinquei com ela, eu falei assim, olha, comissão de advogados, eu já falei isso para ela, ela tem um crescimento e tem muito a agregar com a advocacia, é uma profissional ímpar, e assim, a gente se conheceu através de uma ética processual, e isso veio se estender aí para a amizade, que isso precisa ser registrado, e isso acabou criando uma amizade, né? E através desse ponto eu falo para ela que logo, daqui 1, 2, 3 anos, no máximo, não passa disso, ela vai ser uma representatividade dentro das comissões muito grande aí, porque ela é uma excelente profissional. Doutor Nabil. Obrigada, doutor Nabil, muito obrigada. Já estamos com 20 horas e 32 minutos. Eu gostaria de, se o doutor me permite, aí, passar a palavra para as considerações finais. Doutor Ivandei, nosso diretor adjunto também, aí, o nosso secretário adjunto, está aqui com a gente, voltou à conexão. Se ele quiser dar uma palavrinha, doutor Ivandei. Eita, caiu. Será que caiu de novo? Não, voltou. Gente, a santa internet. Não é? Doutor Ivonei, será que ele está... Acho que está... o microfone dele está fechado. Isso. Sim. Oi, doutor. Riva, fala, meu querido. Eu quero pedir escusas a todos os participantes, que eu tive um pouco sério de conexão, mas a doutora Sandra, eu quero agradecer uma vez mais, em nome de toda a diretoria, e tenho certeza que toda a advocacia santanense, a Bandeirantes, na noite de hoje, ganharam conhecimento e aprendizado. Esperamos voltar novamente, doutora Sandra, para darmos uma continuidade a essa matéria maravilhosa. Boa noite, doutor Nabil, e todos os participantes. Doutor Nabil, se quiser para considerações finais, aí a gente já encerra o evento aqui para todo mundo poder descansar. Sim. Na verdade, nós temos que agradecer ao SEBRAE por emprestar um pouquinho a doutora Sandra, estende ao agradecimento da doutora Sandra ao SEBRAE, também a doutora Ana, que ajudou bastante, a Patrícia, que nós temos que agradecer essa questão da OAB Santana. A Patrícia ajudou, que eu chamo ela de doutora Patrícia, ela fala, doutor, não sou advogada, mas eu insisto em dizer que na função dela, ela é advogada sim, e ela merece ter esse título de doutora, né? Então, essa é valorizar cada pessoa, né? Isso é de grande importância, e também não posso deixar de agradecer aqui a doutora Riva, que fez lutou bastante também junto conosco, que é para poder fazer a criação deste evento. Doutora Riva, gratidão, muito obrigado. Em nome da diretoria, faço esses agradecimentos, né, para a doutora, que é representante da diretoria, juntamente com o doutor Ivonei. Muito obrigado por esses ensinamentos, por nos colaborar aqui conosco. A doutora Fernanda, que eu aprendi muito com ela desde o início, que ela
iniciou aqui os trabalhos, e agradecer também a todos os presidentes de comissões que abrilhantaram aqui conosco nesse aprendizado. Gratidão, gente. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto para Isso. postar nas Vamos redes abrir. sociais? Era isso que eu ia Vamos, falar. vamos. Eu queria. Isso, queria não, o que pessoal, hoje a se gente puder vive de abrir. like, a gente vive de like. Isso né, é doutora? verdade. Vamos abrir Verdade. as Então, câmeras aí, quem quiser pessoal. abrir, fica à Por vontade. favor, abrindo as Exato. câmeras, pessoal. Vamos aí, lá, porque ó. eu passei perfume, André tá está aí bonito na foto. dirigindo, doutor Fábio, Eu, aí, ó, doutor Marcelo, doutora Tati. a aí, Fernanda pessoal, consegue dar um print aí, Fernanda? eu vou tirar uma foto. Então, todo e vou mundo fazer um sorrindo, print. né? Peraí, dá um Todo sorriso. mundo sorrindo. Sorriso Colgate. Aí, Felipe, doutor Felipe, tá aí. Aí. O doutor André está Pronto. dirigindo, pedindo E aqui tá conosco. ali. Obrigado, doutor André. Aí. Pronto. Doutor Felipe, ficou bonito o fundo aí. Ficou. Obrigada, doutora Sandra, gratidão, viu? Deus Gratidão. te abençoe. Imagina. Que o ano que vem consigamos fazer muito mais trabalhos aí no Sebrae, viu, doutora? Opa, Muito obrigada. Estamos juntos. Opa, Obrigada por tudo, viu? Não tem nenhuma desistência assim. Eu tenho ideias, um monte de ideias para a gente fazer uma trilha top com os nossos colegas. Vamos Doutora lá, Sandra, não esquece da divulgação do Imersão. Passa para a gente, que é para depois eu compartilhar junto O depois, Empretec, tá bom? acho que é o Empretec. Ai, o gente, Empretec. olha, me dá 2 minutos, pessoal. Claro, até 10, Eu sou Empreteca, tá? E esse Empretec, gente, até esqueci do Empretec, é assim, fantástico. Ele foi um seminário desenvolvido pela ONU e por Harvard. Por quê? Da Guerra Mundial, a ONU percebeu que várias empresas cresceram e outras não. Ele falou, poxa, por que algumas crescem e